Olá! Hoje eu vim falar com você sobre um trecho lá no Salmo 106. Eu vou ler do versículo 6 ao versículo 13. Juntamente com nossos ancestrais pecamos, fizemos coisas erradas, agimos impiamente. Nossos ancestrais no Egito falharam em compreender o significado de tuas palavras. Não consideraram teus grandes feitos de graça, mas se rebelaram no mar Vermelho. Contudo, ele os salvou por causa de seu próprio nome, para tornar conhecido seu grande poder. Repreendeu o mar Vermelho e o secou, conduziu-os por suas profundidades como por um deserto. Salvou-os das mãos hostis, libertou-os do poder do inimigo. As águas se fecharam sobre seus adversários. Nenhum deles restou. Então creram em suas palavras e cantaram seus louvores, mas logo esqueceram seus atos e não esperaram seu conselho. Esse trecho relata uma parte da história do povo de Israel, de quando Deus poderosamente os tirou da terra do Egito, depois dele ter matado todos os primogênitos. Então, o povo saiu do Egito e teve que cruzar o Mar Vermelho. E Deus abriu o mar para que eles pudessem fugir de seus perseguidores. E o mar inteiro se abriu diante daquele povo. E o povo passou por ele como por um deserto, porque estava seco. Esse é o poder de Deus. E ele agiu assim por causa da sua promessa e do seu amor, por causa do clamor que essas pessoas fizeram a eles. Porque o povo de Israel, que estava sendo oprimido lá atrás no Egito, ele clamou a Deus. E Deus o respondeu, não apenas com palavras, mas com milagres e maravilhas tão grandes que aquela terra nunca tinha visto algo parecido. E o Egito se encheu de medo e os egípcios foram afogados no rastro daquele povo que cruzou aquele mar. Isso foi para provar o amor de Deus. E ele fez todas essas maravilhas na frente dos olhos daquelas pessoas. Primeiramente elas creram, mas depois elas esqueceram seus atos e não esperaram seu conselho, ou seja, abandonaram o caminho dele. Essas pessoas que viram com os próprios olhos milagres tão grandes, eles viram em sua frente o mar inteiro se abrindo como paredes dos dois lados. E eles passaram em seco no leito do oceano. Essas mesmas pessoas, infelizmente, não manteram sua fé em Deus e se perverteram, se desviaram do caminho correto. Essas pessoas esqueceram que a vontade de Deus é melhor para elas e deixaram de segui-lo. E a consequência disso foi: o povo se perverteu. Mais à frente, eles adoraram um bezerro de ouro, aquilo que dava a eles segurança. Eles tiraram a confiança deles de Deus e colocaram no bezerro. E depois de Deus tê-los perdoado, esse povo rebelde não creu nele de novo. E quando os 10 espias que foram até a terra de Israel analisar, ver o que tinha lá, vindo com notícias que tinham gigantes e cidades fortificadas, o povo não creu que Deus poderia desterrar aquele povo e dar aquela terra a eles. Aquele mesmo Deus que abriu o mar diante deles, eles acharam que ele não poderia dar aquela terra como posse. Por isso, eles foram castigados e ficaram 40 anos no deserto. E aqueles que viram essas maravilhas
e não creram morreram no deserto. E não viram a promessa se cumprir em sua vida, mas na vida de seus filhos. Portanto, o que eu digo a você é: creia. Não seja como essas pessoas. Porque essas pessoas viram tão grandes maravilhas, mas mesmo assim não se mantiveram fiéis a Deus. Você, Deus te ama. E Ele quer fazer essas maravilhas na sua vida. Ele quer te livrar. Mas é preciso que você clame a Ele. Assim como o povo pediu. E Ele vai fazer. Ele vai te livrar. Vai te dar resposta. Vai falar com você. Então, depois de todas essas maravilhas, mantenha a sua fé em Deus. Diferente daquilo que o povo fez. E o povo se deu mal. Todas aquelas pessoas que deixaram de crer foram castigadas. Portanto, creia em Deus. Ele é capaz de todas as coisas. Porém, Ele autoimpôs uma limitação, que é a nossa escolha. Ele nos deu o direito de escolher. Nós somos os mestres, aquele que dita o caminho da nossa vida. E nós escolhemos isso com as nossas ações, palavras, atos e atitudes. Nós escolhemos o que vai acontecer na nossa vida. Não cada ato por ato, mas sim aquilo que vamos escolher. A gente não escolhe o que vai acontecer, a gente não dita assim: dia 13 de fevereiro vai acontecer isso. Vou ganhar na Mega Sena. Não é assim. Não é assim que você escolhe o que vai acontecer na sua vida. Você escolhe se vai acontecer coisas boas ou ruins. É claro, sempre existe aquele bom desagradável aos nossos olhos, mas que vem para bem. Assim como a prisão de José, que veio para que milhares de pessoas não morressem de fome. Isso é um fato. Mas a partir de cada escolha, cada ato, cada decisão, nós plantamos uma semente e essa mesma semente nós vamos colher. E se essa semente dará fruto bom, depende se o que a gente plantou foi bom. Não tem como a gente plantar abóbora e colher abacaxi. Não existe isso. Portanto, plante a sua fé. Confie que o Senhor é capaz. Dê a Ele liberdade para agir. Porque é mediante a sua confiança na ação dele que Ele vai agir. Na sua fé. E Ele não te decepcionará, mas Ele fará maravilhas na vida daquele que crê. E por isso se entregará a Ele. Portanto, mantenha a sua fé, firma a sua fé em Deus a cada dia. Confie que Ele é capaz. Peça nas suas orações e já se alegre, confiando que já recebeu. Era isso que eu queria falar com você hoje. Vamos seguir o exemplo daqueles que foram fiéis em Deus, que creram nele. Assim como aqueles únicos 2 que saíram do Egito e chegaram à terra prometida, sem morrer no deserto. E estes foram Josué e Caleb, aqueles que trouxeram boas notícias da terra de Israel. Eles eram espias também. E eles creram de todo o coração que Deus é capaz. E eles viram com os próprios olhos Deus agindo, porque eles creram. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Que Deus te abençoe muito e te dê a sua fé para você crer. Se você gostou desse vídeo, se inscreva. E se você acha que mais alguém deveria assistir, compartilhe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.